Olá, sejamos todos bem-vindos aqui no canal do Grupo Fraternal Hilarion, canal este disponibilizado a toda a comunidade cristã, onde, através de diversos temas em torno do Evangelho de Jesus e da doutrina que nós abraçamos e que nos consola, que possamos refletir em cada lição, em cada passagem do Mestre Jesus, com os esclarecimentos da espiritualidade superior. Antes, porém, vamos fazer a nossa preparação, a nossa ligação espiritual. Liguemo-nos, primeiramente, com o nosso mentor, este espírito amigo que Deus nos dá para inspirar a nossa melhor conduta dentro desta existência. Junto deste companheiro, vamos nos ligando com os mentores do Grupo Fraternal Hilarion, com o Hilarion de Montenegro, que é o patrono da nossa casa e que nos abriga e nos acolhe carinhosamente. Vamos nos ligando, subindo vibracionalmente até as faixas de Maria de Nazaré, Mãe de Jesus, mas também nossa Mãe espiritual. Ela que intercede por todos nós em nossas provas e expiações e nos envolve em muito amor, muito carinho, muita serenidade. Vamos até Jesus, o Mestre por excelência, o irmão maior que veio até nós trazer a trilha evolutiva através da Boa Nova. Com Jesus, alcemos os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, Criador, todo amor e bondade, justiça e misericórdia. Hoje as nossas preces a Ele dirigidas são de profundo agradecimento por tantas e tantas dádivas que nós recebemos no dia a dia, por este momento de comunhão espiritual, pela oportunidade do aprendizado, por esta existência. E a Ti, Pai, nós nesse instante pedimos a permissão para iniciarmos os nossos estudos em torno do Evangelho de nosso Mestre Jesus. Que assim seja. Então, para este vídeo, para as nossas reflexões, no capítulo 23 do Evangelho de Lucas, onde ali Lucas retrata o caminho para o Calvário, onde Jesus carregava aquela cruz pesada, onde eles chamam ali Simão de Cirene, que é colocado ali, tendo vindo naquele momento lá do campo, colocam a cruz nos ombros dele, pois Jesus já não conseguia mais carregá-la, e seguem caminho, e Jesus, naquele instante, voltando-se para todo o público que acompanhava o seu trajeto, principalmente muitas mulheres, lá ele diz o seguinte: se eles fazem isto ao lenho verde, em se referindo a ele, Jesus, o que eles não farão ou o que acontecerá ao lenho seco, referindo-se a nós, evidentemente. A respeito desse versículo 31 do capítulo 23 de Lucas, Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 82, a qual ele denominou como madeiros secos, ele faz uma primeira reflexão para nós pensarmos sobre nós mesmos, né? Ele diz o seguinte, logo no início desta lição: Jesus é a videira eterna, cheia de seiva divina, espalhando ramos fartos. No entanto, os homens, o mundo, ofereceu senão a cruz da flagelação e da morte infamante. Agora, se desde milênios remotos o Salvador, que é o puro por excelência, é o governador do nosso planeta, antes de o planeta existir, Jesus já era um espírito elevadíssimo, o que nós devemos esperar de nós mesmos? Madeiros secos, né? Ou seja, ainda sem esse estofo divino, sem essa essência, sem esta seiva da qual Jesus veio nos trazer. Pois bem,
O que acontece é que no nosso processo evolutivo, através dos diversos milênios, dos séculos e séculos da nossa existência, no processo contínuo de evolução, processo esse primado pelas leis divinas de Deus nosso Pai, pelas leis de justiça e também de misericórdia, nós atravessamos diversas fases do nosso crescimento. Lá atrás, no princípio, nós, espíritos ainda presos a raciocínios ainda muito rudimentares, né, prevalecia em nós ainda o instinto. Éramos praticamente quase que como animais. Os instintos prevaleciam sobre a razão, pois que nós praticamente não tínhamos, né, ainda desenvolvido a nossa forma de inteligência mais avançada. Com o passar das diversas encarnações, o nosso espírito crescendo, aprendendo e, com certeza, sempre acompanhado da autoespiritualidade, dos propósitos de Jesus nas nossas diversas existências, nós fomos adquirindo inteligência mais apurada, criando artefatos e ferramentas e instrumentos para o nosso próprio desenvolvimento. E assim nós passamos da fase instintiva para a fase racional. Hoje nós somos classificados como os animais racionais, aqueles que pensam, né? Porém, o espírito, ele não estaciona momento algum, ele é contínuo no seu desenvolvimento. Muitas vezes, às vezes por rebeldia nossa mesma, nós podemos estacionar nas nossas evoluções. Contudo, as leis divinas de Deus fazem com que, de quando em quando, nós somos chamados a evoluir. Somos dotados de lembretes nas nossas existências, como algumas provas, para que nós tenhamos uma pequena dor diante da imensidão que é a vida do espírito, para que possamos aprender a sair do patamar que nós estacionamos para podermos evoluir. Até aqui na fase racional, como determina ou como nos ensina aqui Emmanuel, né, praticamente somos madeiros secos, pois que nos falta esta seiva divina de Jesus, que é a nossa consciência espiritual. A partir do momento em que nós começamos a compreender que, de fato, nós não somos simplesmente matéria, este corpo que nós habitamos em cada encarnação, mas que somos, acima de tudo, espíritos imortais, quando nós adquirimos este conceito, sabemos que já vivemos antes e que vamos ter outras tantas existências e que nós estamos em cada vida aprendendo e desenvolvendo cada vez mais, aí nós passaremos a ser lenhos verdes, ou seja, dotados da seiva divina, dotados da seiva daquilo que Jesus nos afiançou no seu Sermão da Montanha, né? Logo no começo do seu sermão, quando Jesus faz as nossas promessas de bem-aventuranças, né? Ele dizendo, vós sereis bem-aventurados se ganharão o reino dos céus, se fordes humildes, se terdes sedes de justiça, se sofrem e choram agora, vós sereis recompensados. No entanto, logo adiante, no seu Sermão da Montanha, Jesus muda o tempo da conjugação e, em vez de falar no futuro, ele fala no presente. Ele diz, vós sois a luz do mundo. Ora, para sermos a luz do mundo, nós temos que ter essa iluminação interior espiritual. O Evangelho de Jesus, na sua extensão, em todos os seus exemplos, em todas as passagens, em todas as suas parábolas que nos ensinam a compreender o reino dos céus, a compreender Deus, toda ela é voltada para nós espíritos.
espíritos. Este ser que é imortal e que, quando tem consciência de si próprio, ele toma e domina os rumos da sua existência. Então, todos os ensinos do nosso Mestre Jesus são voltados claramente para a nossa evolução. Quando nós falamos no Novo Testamento escrito que Jesus veio para a nossa salvação, a salvação que nós temos que ter é a salvação de nós mesmos. Jesus veio nos salvar de nós, dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas imperfeições, dos nossos vícios. Este é o processo de salvação, é nossa evolução. Ao longo das diversas existências, a nossa evolução na Terra, ou como espíritos encarnados, nós estamos praticamente muito próximos ainda daquela situação do espírito ainda instintivo. Raciocinamos já, criamos, desenvolvemos ferramentas, instrumentos, avançamos bastante tecnologicamente, né? Mas em termos de moralidade, de desenvolvimento de amor fraternal, nós ainda estamos muito baixos na nossa evolução. Quando nós adquirimos essa experiência espiritual do conhecimento profundo do Evangelho de Jesus, entendendo a espiritualidade da Boa Nova, a nossa evolução deixa de ser rasteira para se desenvolver numa força muito maior e muito mais rápida. André Luiz, no livro No Mundo Maior, é um livro que trata do mundo da mente, né? Onde o mundo maior é o mundo da mente. O espírito é o ser pensante, é a criação inteligente, como está dito lá pela espiritualidade maior no Livro dos Espíritos. E esse espírito, como ser inteligente, quando encarnados, ele tem a sua mente, seus pensamentos, e André Luiz ele faz uma comparação muito interessante, dividindo a nossa mente em 3 níveis, como se fosse um castelo, uma casa, um sobrado de 3 níveis. No nível do subsolo, no nível do porão, né, estaria nosso subconsciente. Lá estão guardadas todas as nossas reminiscências, todas as nossas experiências, boas e más. Estão lá todos os processos nossos pelos quais nós já passamos. É o passado. Porém, ele está lá e, às vezes, vem à tona este nosso subconsciente. E no nível do piso desta mansão, desta casa mental, é o presente, é o momento que nós estamos vivendo. E muitas vezes nós temos que nos confrontar com os nossos defeitos atávicos, defeitos estes que adquirimos ao longo das muitas e inúmeras existências, mas que fizeram também parte da nossa experiência de evolução. Mas também temos no nosso subconsciente as nossas vitórias sobre os nossos defeitos, sobre os nossos vícios, e adquirimos virtudes. Mas também na parte do sótão, na parte superior dessa mansão, ou da mente, como nos trata ali André Luiz, está o anseio da espiritualidade maior, está o anseio do desejo da evolução. O que acontece que quando nós, no presente, quando na vida momentânea que nós estamos vivenciando, nós nos prendemos, na maioria das vezes, no passado, esquecendo-nos até dos momentos presentes do nosso dia a dia, onde a vida acontece. Já se disse que o presente se chama presente exatamente por ser uma dádiva, é um presente,
é o momento das nossas atitudes para nós nos desenvolvermos. Utilizemos as nossas experiências passadas, sim, mas não nos prendamos a elas. Elas servem para nos ditar aquilo que nós adquirimos ao longo dos milênios, o discernimento do que é o certo e do que é o errado, para nós podermos avançar para o nosso solto mental, ou seja, para o nosso processo de desenvolvimento espiritual. Falamos do homem primitivo que fomos, instintivo, quase que como animais. Falamos do momento presente, onde nós, como seres inteligentes, adquirimos os processos da inteligência e somos homens racionais. Mas a próxima fase, ela necessita que nós aprimoremos os nossos sentimentos, que nós aprimoremos as nossas virtudes. A próxima fase é a fase angelical, a qual todos nós adentraremos. Uns mais rápido, talvez, outros talvez mais lento. Como falamos muitas vezes, nós estacionamos em alguns patamares por rebeldia espiritual nossa, mas que Deus às vezes nos cutuca com certos processos de provas e ou expiações para que a gente se desenvolva. Muitas pessoas sabem que no estágio atual do nosso planeta que nós estamos atravessando no momento, é um estágio de planeta de provas e expiações. As expiações nada mais são do que as corrigendas dos caminhos errados que nós temos no nosso passado. Todos nós, no processo de evolução, erramos, assim como os alunos na escola. Está lá o professor, no nosso caso direto Jesus, a nos orientar sobre os erros que nós cometemos e os acertos que nós temos que fazer. Agora, quando nós somos corrigidos nas expiações, nós teremos que ter as nossas provas para sabermos se de fato nós já conseguimos superar aquele defeito, aquele vício, aquela imperfeição que nós trazíamos das existências anteriores. Assim, o nosso lenho, o nosso madeiro, vai se tornando verde, vivificado, florescendo, dando frutos como o Jesus nos afirmou. Vós sois a luz do mundo. E a luz do mundo não se pode esconder sobre um velador. Ele tem que estar no alto para iluminar a tudo. E Jesus ainda afirma, para que os homens vejam as nossas boas obras. Nós sabemos que o caminho da evolução, da salvação, como nos afirma Jesus no seu Evangelho, é o caminho da prática do amor, da caridade, do bem. Não foi à toa que ele falou que ame ao seu próximo como a ti mesmo. E Kardec coloca como bandeira da nossa doutrina, fora da caridade não há salvação. Ou seja, a caridade verdadeira é aquela que é praticada com amor, desinteressadamente, sem esperar nada em troca, nem sequer um agradecimento. Pessoas há que às vezes criticam a ingratidão daqueles a quem nós fizemos algum bem de alguma forma. Se a gente se reclama dos ingratos, é porque nós esperávamos gratidão. Essa ainda não é a verdadeira prática da caridade com amor. O verdadeiro amor não colhe nada em troca. Nós precisamos, sim, evoluir. E só com esta evolução, com esta prática do Evangelho de Jesus, do amor ao próximo incondicional, na busca do amor fraternal, é que nós seremos lenhos verdes como Jesus o é. Fica por aqui nesse instante a nossa reflexão sobre esta lição do nosso Mestre Jesus, acompanhada pelas explicações de Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, e possamos nós, na sequência das nossas existências daqui para frente, termos mais consciência
de que somos espíritos imortais e que as nossas existências terão continuidade. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Um beijo a todos.